Hi everybody, welcome to a new video in our channel. Nesse vídeo eu quero falar sobre duas palavrinhas que a gente, quando está começando a estudar inglês, você, enquanto aluno iniciante, né, que começou recentemente, de repente já está fazendo um curso ou está ainda por conta própria no processo de aprendizagem, ainda não parou, e não é culpa sua, é claro, né, para refletir a importância dessas duas palavras que vão fazer, ou que fazem, melhor dizendo, costumam fazer uma grande diferença na hora da gente se comunicar em inglês. Eu tô falando de but e though. Ok, but eu sei que você já conhece, com certeza você já deve ter visto em alguma frase, enfim. Ela é mais comum ali no começo de qualquer curso de inglês, então não é mistério, né? Porém o though, a palavra though, não. Ela costuma vir bem depois, assim, a gente aprende, eu particularmente aprendi depois de já tá chegando ali próximo do nível avançado e mais especificamente quando estava morando fora do país, né, morando na Inglaterra, eu comecei a perceber que as pessoas utilizavam bastante aí essa conjunção, né? Vamos repetir, vale lembrar, but e though são, no gramatiquês, conjunções. Ou seja, são usadas para criar conexões, né, ou criar uma conexão entre uma frase e outra. Mas antes da gente começar a falar do though e do but, principalmente do though nesse caso, eu acho importante fazer o seguinte disclaimer. Tome cuidado para não confundir a palavra though com qualquer uma das seguintes palavras: thought, tough, through, thorough. Essas palavras aqui eu não vou colocar o significado delas para que você vá atrás, né, e veja, e aprenda e descubra, enfim. Elas não apenas são muito parecidas na forma em que a gente escreve com a palavra though, como também elas são muito importantes na língua inglesa, então aprendê-las vai definitivamente ser algo importante para você. Então vai atrás, né, espera esse vídeo acabar e volta aqui, pausa a tela, pega, anota e vai atrás. Então vamos considerar a seguinte frase: The club was crowded, but we enjoyed the party. O clube, a boate, a balada, enfim, estava lotada. Mas nós curtimos, nós gostamos, nos divertimos, né, na festa. Repare que a palavra but aqui, como eu já falei que ela é uma conjunção, né, ela tem a ideia de conectar duas frases, ela faz uma conexão aqui que significa contraste, né? Então você diz ali, né, o clube estava lotado, estava cheio, estava crowded. Porém, contudo, né, então o but tem esse significado e o though também, a gente já vai falar dele, né? Então ele acaba trazendo para uma outra perspectiva, né? Estava lotado, né? O interlocutor, ou seja, a pessoa que nos ouve, começa a pensar que que a festa não foi boa, mas tem a surpresa logo no início da frase que vocês acabaram se divertindo nesta festa. Agora, the club was crowded. We enjoyed the party though. Eu não vou traduzir porque esta frase significa exatamente a mesma coisa que a anterior, tem exatamente a mesma tradução. A diferença é claro, como você está vendo, a gente utiliza though e não but. Então a primeira diferença já salta aos olhos aqui, né? A questão de estrutura, né? O but abre a frase e o though fecha. Em termos de significado, repito, não há diferença alguma, ok? Agora, quando a gente para e se pergunta, nossa, mas por que há duas formas, né? Por que tem o but, tem o though? A gente só tem, tudo bem que a gente tem o mas, contudo, todavia, mas, né, sempre no comecinho da frase, não tem algo assim que, né, que vá pro final e tal. Não que não possa, mas não é comum assim, né? Uma que só é pro final, outra que é só pro começo, como a gente tá vendo aqui. E é um pensamento, assim, né, lógico. Eu, particularmente, só comecei a prestar atenção no though quando, morando na Inglaterra, ouvindo os nativos falando, eu comecei a ver que eles usavam ali bastante o though. Na verdade, eu, particularmente, ainda tenho a impressão de que entre nativos se fala mais though do que but. Mas acredito que não tem como saber de fato, né? Teria que ver se algum estudo nesse sentido foi feito, né? Agora eu tenho uma teoria, né, e quero compartilhar porque ela é importante para o nosso entendimento aqui acerca deste ponto. Quando a gente tem o but ali no começo da frase, a gente já tem um contraste sendo criado logo no início da frase. Então o interlocutor nos ouvindo pensa, né, o clube estava lotado, né? Então ele vai dizer que a festa não foi boa. Mas logo no começo da frase já tem essa
digamos, surpresa, né? E o resto da frase fica apenas uma explicação. Quando a gente usa though, por exemplo, né, em contrapartida, melhor dizendo, essa surpresa fica para o final, né? Então fica mais divertido para quem fala deixar o elemento surpresa literalmente como a última pitada ali da frase, né? E isso acaba trazendo uma expectativa para quem está ouvindo que é concluída com a última palavra. E eu acredito que é por isso que os nativos a utilizam mais. Agora, independente se os nativos utilizam mais ou menos ou igual, né, ou até mesmo qual das duas são mais ou menos utilizadas, fato é que as duas palavras existem e fato é que as duas palavras são importantíssimas para a língua inglesa e são super utilizadas. Então a sugestão fica aqui: utilize e pratique e internalize e aprenda as duas, ok? Primeiro que você vai enriquecer a sua forma de comunicação, que eu acredito que, né, essa questão de deixar a surpresa para o final da frase, por mais bobinho que pareça, faz uma grande diferença na comunicação, né? E também, é claro, pelo fato de que você vai ouvir essas duas palavras, né? Então, se você não estiver acostumado com a palavra though, as chances de você não compreender o que um nativo, uma pessoa, né, de repente que fala inglês como nativo, está falando é grande. E isso é óbvio, né? Não deveria acontecer com frequência. Agora, só pra gente fechar, eu não estou dizendo que esta, né, com relação à palavra though, que esta é a única utilização desta palavra. Não, ela pode ser usada, ela acaba sendo usada em outros contextos, por exemplo, though como sinônimo de although, né, ou seja, embora, né? Então, quer dizer, tem outras formas, tem outras utilizações para ela, mas acho que essa é a principal, me parece, pelo menos. Tá bom. E aí, esse vídeo ajudou você? Se sim, por favor, curta, compartilhe com seus amigos e com quem você gosta. E a gente se vê no próximo vídeo. See you there!